Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Aviva Podcast, temporada Mordomia Cristã. Estamos na terceira semana da campanha nacional de Mordomia Cristã, promovida pela DGA, a Diretoria Geral Administrativa da nossa igreja. E a ideia é que todas as nossas igrejas, elas estejam nesse tempo promovendo vários seminários no aspecto financeiro, por exemplo, mas na área pessoal, na área profissional, na área eclesiástica, e lembrando também que devemos ser muito gratos a Deus pelos bens que Ele nos confiou, e assim devemos ser mordomos fiéis. Eu sou Emanuel Messias e estou hoje ao meu lado aqui na bancada do Aviva Podcast com o meu amigo, esse jovem promissor, o Wendel Borges. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, meu pastor, Emanuel Messias. Grande alegria, fala vasos e botijas de Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, pastor? Verdade. Estamos a quinta marcha e não paramos mais. Com certeza. Primeira semana dessa temporada especialíssima da Mordomia Cristã. E uma grande alegria estar recebendo você. Desde já, a gente não pode esquecer, né, pastor? Você que está nos acompanhando desde os primeiros episódios, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho para você receber todas as notificações dos novos conteúdos que nós estaremos postando durante as semanas aí. É isso aí, Exatamente, Wendel. Lembrando a você que o Aviva Podcast é um projeto pensado para você, avivalista, e também para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, para os seus familiares, para os seus amigos, né? Lembrando que você que ainda não faz parte do nosso canal, vai lá e se inscreve, @IEABOficial, e também compartilha com todos os seus amigos todos os nossos conteúdos das nossas mídias sociais. Não é isso mesmo, Wendel? É isso mesmo. Todas as mídias, Instagram, Facebook, estamos bem atuantes em todas elas aí. Nos acompanhe. Exatamente. Hoje, no episódio do Aviva Podcast, nós vamos falar de um tema extremamente relevante, porque nós vamos estar falando do cuidado do corpo, a mordomia na saúde. Isso é importante, hein? Muito importante. Nós vivemos um tempo em que precisamos repensar os nossos hábitos, repensar a nossa vida. E, claro, olhando para o nosso corpo, que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, né, no 19 e 20, no verso 19 e 20, ele vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele falando também a Timóteo, ele vai dizer, cuida de ti mesmo. Então, a Bíblia nos ajuda a entender justamente o processo do autocuidado. O próprio Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o processo de autocuidado vai passar pelo processo também de amor próprio. Então, dentro de um assunto tão relevante, onde a gente pode exercer a mordomia cristã, cuidando do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, nós estamos aqui com um convidado muito especial, né, que nessa noite vai falar sobre tudo isso para que eu e você possamos repensar as nossas atitudes em relação ao cuidado do nosso corpo. Nós estamos aqui na bancada do Aviva Podcast, vamos receber o Dr. Mário Viotti, ele que é angiologista e cirurgião vascular, ele é casado com a Maria Cláudia, ele é pai da Marília e do Eduardo, ele nasceu em Belo Horizonte, mas vive atualmente em Presidente Prudente, é da nossa igreja lá em Presidente Prudente desde 2011, né? É presbítero e líder de Ministério de Música. Dr. Mário Viotti, seja muito bem-vindo à bancada do Aviva Podcast. Obrigado, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui conversando sobre esse assunto que, apesar de parecer muito médico, muito medicinal, vamos dizer assim, tem muita coisa da palavra de Deus para a gente pensar sobre isso. Claro, claro. Até porque a proposta é justamente essa, né? A saúde, a mordomia da saúde, né? Esse cuidado do corpo. Mas a gente poderia, doutor Mário, começar conversando, né? O que seria, de fato, uma pessoa saudável? Saudável é uma pessoa com saúde, e a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um bem-estar completo, físico, mental e social. A gente pode entender o social como relacional, né? E aí a gente pode dizer que é um completo bem-estar no físico, na mente, nos relacionamentos, na nossa vida emocional
e a parte relacional, que é o social, incluindo aí na parte relacional a nossa relação com Deus e com as pessoas também. Que entraria aí o espiritual. É. Né? Outra coisa é que saúde não é ausência de doença ou afecção. Não é isso, é um estado de saúde, né? A pessoa que não está doente, ela pode, em alguns aspectos, não estar saudável. E de uma forma prática, especificamente sobre a pauta que nós estamos falando aqui, presbítero, sobre o cuidado do corpo, de maneira objetiva, assim, como o senhor poderia descrever para nós essa relação entre o cuidado do corpo do ser humano e a mordomia cristã? Como que o senhor poderia fazer esse paralelo aqui para nós? Então, a primeira coisa que eu acho interessante é a gente lembrar do versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o Senhor vos santifique, né, em todo espírito, alma e corpo, e que vocês apresentem de uma forma irrepreensível tudo isso no dia da vinda do Senhor. Ou seja, a nossa vida, a nossa mordomia cristã inclui o cuidado do espírito, da alma e do corpo também. Tricotomia cristã, né? Nós somos. Isso é fundamental. E assim, às vezes o corpo fica meio de lado, né? Mas existe um versículo também que, se não me engano, está em Efésios 5, que diz assim: ninguém odeia o próprio corpo. Antes, cuida e alimenta dele, aí que vem, como Cristo cuida da igreja. Então, é muito sério a gente entender se nós estamos cuidando como Cristo cuida da igreja, né? Olha, e é tão importante essa pauta aqui, porque tantas vezes que o apóstolo Paulo ele cita sobre o cuidado com o corpo, né? O pastor Emanuel aqui no começo, o presbítero aqui citando. Eu acabei de lembrar também a carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 12, que ele já começa dizendo ali, ó, rogo-vos, pois irmãos, na compaixão de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício santo e agradável. Isso. Então, é interessante essa integralidade que o presbítero tem falado, e a gente precisa se atentar com isso, né, professor Emanuel? Exatamente. Esse autocuidado nas 3 esferas é o que o senhor recomenda. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse autocuidado? Né? Como é que a gente poderia, né, dizer para o nosso público, né, o que seria esse autocuidado, né, linkado aí com a mordomia cristã? O autocuidado é justamente, se você pensar que ser mordomo é ser alguém que cuida, né? O mordomo hoje a gente poderia relacionar com um gerente. Então, por exemplo, um gerente financeiro, ele cuida e presta contas, é outro aspecto da mordomia, né? O gerente não faz o que ele quer, ele cuida, ele zela e ele presta conta. Então a pergunta é, do ponto de vista de saúde, nós estamos cuidando, o autocuidado, nós estamos cuidando, e mais difícil ainda, nós prestamos conta para quem disso? Né? Às vezes você vai prestar do cuidado espiritual, você vai prestar conta para o teu líder, para o teu pastor, mas da saúde você presta conta para quem? É deixado um pouquinho de lado, né, a área da saúde, infelizmente. Olha, e chegando nesse ponto, nós poderíamos perguntar para o presbítero atitudes, quais seriam algumas das práticas desse autocuidado com o corpo que a gente poderia promover? Uns exemplos desse estabelecimento de hábito de vida saudável. Uma dessas práticas. O cuidado especificamente com o corpo, a primeira coisa que é uma coisa mais difícil e que precisa fundamentalmente ser mudada é as nossas crenças, os nossos valores com relação ao corpo, né? Eu acho que existe um pouco, às vezes, de confusão, que as pessoas confundem corpo com carne. Olha aí. E são coisas bem diferentes, né? Interessante. Porque carne é músculo, né? Fica nessa relação. Então confunde corpo com carne, não tem nada a ver. Você deve cuidar do corpo. A carne você deve dispensar, né? Ou deixar que as coisas espirituais prevaleçam, né? Então, o cuidado do corpo ele é fundamental, é importante, né? Nós somos o templo, né? Como o pastor já disse. E o que a gente pode fazer para cuidar do corpo? Usar de conhecimento, de entendimento, de diligência, de sabedoria e uma coisa que eu acho importante,
para cuidar do corpo, uma palavra para mim é importante: renúncia. Você precisa renunciar a algumas coisas, algumas atitudes, algumas atividades, né, para que você possa cuidar do seu corpo. Olha, desmistificando aquela fala que crente come muito, né, pastor? Sobre até no universo pastoral, eu lembro até de uma história que meu pai, pastor Wesley, um dia perguntaram para ele: ô Wesley, o que você quer ser quando crescer? Aí ele estufou a barriguinha dele e falou: eu quero ser pastor. Porque a imagem do pastor era de um cara, né, digamos que não olha muito para a saúde física dele, né? E isso tem se desmistificado com o passar do tempo, com a modernidade, que o cristão também tem olhado para o corpo, para a sua saúde. Isso é muito, muito pertinente para os dias de hoje. O mais interessante disso é que isso, assim, não são coisas que eu estou falando. Na verdade, esses princípios estão aí na palavra de Deus. Sim, né? Sim. Aquilo que eu citei de Timóteo, né, quando Paulo vai dizer: cuida de ti mesmo, né? Isso é autocuidado, né? Quando o senhor fala da renúncia, achei perfeita a sua colocação, porque, na verdade, quando você decide fazer o exercício físico, aliás, toda decisão, toda escolha que a gente toma, né, na vida, tem que haver renúncia, né? Você opta por uma coisa e você tem que dizer não a outras, né? Então, muitas vezes, essa vida corrida que a gente leva, as pessoas dão desculpa, né, de não fazer o exercício físico, por exemplo, por causa do tempo, né? Mas a sua fala foi perfeita na questão da renúncia, né? Vamos falar um pouquinho dos benefícios, doutor Mário, do exercício físico, por exemplo, né, para essa questão do autocuidado, né? O exercício físico, ele é fundamental. Aliás, todos nós sabemos disso. Nós sabemos. É a mesma coisa assim, não, eu sei quem é Deus, mas não conhece. Olha, entendeu? Verdade. Você sabe, mas não conhece. A gente sabe que precisa cuidar, mas às vezes não tem conhecimento e entendimento da importância disso, né? O exercício físico, pra você ter uma ideia, tem uma história do John Wesley, diz que ele era um exímio corredor. olha, E a mãe dele, quando ele foi para Londres, não sei, disse que ele, como a comida era difícil, falou que era para ele começar a correr. E ele era um grande corredor. E no fim da idade dele, ele reclamava que ele já não conseguia correr na velocidade que ele corria antes e nem no tempo que ele corria antes. Ele começou a reclamar disso. E outra coisa interessante, que você falou de Timóteo, que foi dito para ele: cuida de ti. Tem um versículo em 1 Timóteo 4:8 que diz assim, ele é bem, às vezes, usado de uma forma, para mim, negativa, que diz assim: o exercício físico não aproveita para nada, ou não tem proveito nenhum, mas o exercício devocional, vamos dizer assim, espiritual, porque ele atinge não somente as coisas desta terra, né? Existem algumas versões que eu prefiro, que era que o John Wesley lia, que diz assim: tem algum valor, né? Tem algum valor. Tem algum valor. Isso. Tem algum valor. E diz que a anotação dele lá nesse versículo, ele diz assim: traz saúde e força ao corpo. Um ponto interessante que o presbítero citou aqui é, além de ter consciência de que eu devo praticar atividade física, é ter essa iniciativa, que eu acho que é o grande ponto. Por exemplo, existe uma grande reincidência, presbítero, nos dias de hoje, que o vaso ou a botija, ele paga a academia, tem gente assim, não tem? Ele paga a academia, mas não vai na academia. Aí ele esquece desse ponto importante, que tem que ir. Não é só pagar a academia, mas tem que ir. Isso daí tem uma piada, um meme que o pessoal fala nos dias de hoje, porque além de eu ter a consciência, eu preciso iniciar alguma hora e ter isso como hábito. Seria. Eu, por exemplo, estou vivendo isso, né? Em janeiro eu fui ao cardiologista e aí as minhas taxas estavam alteradas. Então a glicose ali no limite, né? Eu com 95 quilos. E eu falei para ele, quando ele me deu aquela bronca, né? Que o senhor deve dar essa bronca aí em muitos dos seus pacientes. Eu falei para ele assim: doutor, só depende de mim? Sim, só depende de você. Então tá bom. Então me aguarde. Então eu estou para ver ele agora de novo, porque eu já fui lá há 2 meses, ele só quero ver você em junho, mas eu já perdi 7 quilos, né?
Hoje eu pedalo semanalmente mais de 100 km, né, e nado 2.800 metros, né, na piscina durante a semana. Então mudei completamente a minha vida, né, mas tenho renúncia, né, tem a renúncia que o senhor falou. Mas aí o que eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão dessa mudança, desse paradigma da mentalidade, né, incluindo a questão espiritual. Como é que a gente faz essa ponte, esse link aí? Então, a mudança, na verdade, ela precisa, como diz lá em Romano, nós precisamos ser transformados na nossa mente, né? A transformação da nossa mente, das coisas que a gente acredita e crê, né? Dos dogmas, das coisas que são sedimentadas e que você não sai daquilo, isso precisa de mudança. Nada como a palavra de Deus para mudar a nossa vida, né? Então, essa transformação da mente ajuda você a criar outros hábitos, você deixar paradigmas, né? A vida cristã, na verdade, conforme você vai crescendo na vida cristã, é um deixar de paradigma, né? É um deixar das coisas velhas, das coisas que eram cristalizadas e mudar para uma coisa nova, uma coisa viva. Exercício físico é vida. Você perguntou dos benefícios. Exercício físico, primeiro, diminui a hipertensão arterial, diminui a pressão arterial. O exercício físico melhora o sono. Aliás, essa pergunta quem podia responder é o senhor, né, que está nadando 2.800. Melhora o sono, melhora o ânimo, os casos de depressão leve melhora também. Então, tem muitos benefícios. Maravilha. Inclusive, eu vou. Deixa eu já emendar aqui uma coisa que eu quero, dentro desse gancho aí que o senhor deixa, né? Para a gente falar sobre a manutenção da saúde mental e emocional, mas com o papel da fé, né? Porque hoje a gente vive por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas com a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Então, nós vivemos uma onda de suicídios, enfim, muita gente sofrendo com depressão e tantos outros transtornos, né? Então, como o senhor falaria para a gente sobre esse papel da fé, né, nesse processo da saúde mental? A fé, como a própria palavra diz, né, você crê naquilo que você não vê. A fé não é tangível. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade. O racional, ele não trabalha muito bem com o intangível. E a fé, na verdade, é importante nessa área, porque o que é a fé? Se você tem uma vida que você consegue pensar, meditar, entender a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que você aprende, você está exercitando a sua fé. Então, a fé é fundamental não só para a área espiritual, mas para a área emocional. A ansiedade, basicamente, eu já ouvi dizer isso, que a ansiedade, se a gente quiser ser meio direto, às vezes até meio rude, mas a ansiedade é não acreditar. Você tem uma angústia pelo que vai acontecer, não acreditando que Deus cuida de você. Na verdade, a ansiedade tem um pouco disso. Por isso que Pedro diz lá, né, levando sobre ele toda a ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Olha aí, ressaltando mais uma vez, né, a importância do papel dessa atividade física, do exercício da fé na nossa vida, que isso se torna um equilíbrio, né? Se você tem praticado bem o seu papel na sua atividade física e exercitado a sua fé, vem o equilíbrio de vida. Isso impacta na saúde da pessoa. Muito bom. E, presbítero, nós falamos sobre hábitos da atividade física em si e partindo para uma outra área específica nessa pauta, da nutrição, da alimentação, porque junto com o exercício físico é interessante também nós falarmos sobre como nós nos alimentamos, né? Eu até ia fazer uma ressalva aqui. Pastor Emanuel, ele tem reeducado, e como que a gente comemora sendo crente, né? Depois de uma marca dessa, né? Uma churrascada, como que é? O crente já pensa, não, vamos pra pizzaria pra gente comemorar, porque isso aí, 7 quilos. Mas o senhor poderia dizer para nós
como os princípios de mordomia, eles se aplicam à nossa alimentação, à nossa nutrição de maneira prática? Sim. Se você pensar em saúde, nós temos saúde principalmente por causa daquilo que nós comemos, né? Todo o nosso metabolismo, nosso corpo, ele cresce, músculo, coisas todas que desenvolvem no nosso corpo, precisa de alimentação. É preciso de ter, vamos dizer, a lenha na fogueira, aquilo que alimenta o nosso corpo. Então, a alimentação, ela é fundamental, né? Eu diria que é uma das áreas, acho que mais difícil até do que a atividade física, talvez, né? Porque às vezes até faz atividade física, Sim. tem a vida alimentar, né? E nessa parte é muito interessante a gente pensar isso em mordomia da alimentação. Espero não chocar muito alguns, mas se você pensar na mordomia da alimentação, o que o mordomo faz? O mordomo não faz o que ele quer. A pergunta é, e tudo que a gente faz, a palavra de Deus diz, nós devemos fazer para a glória de Deus. Quer A comais, pergunta, quer bebais. então a pergunta, como você come e o que você come, glorifica a Deus? Né? O que você fala, Uau. glorifica a Deus? Olha, Segura essa aí, viu? Então, a alimentação hoje, a gente sabe assim, o que existe, que a gente sabe, eu mexo um pouco disso, porque eu me preocupo com isso, com a minha vida. Hoje a gente tem uma alimentação, às vezes fala, né? Como fazer uma alimentação saudável? Eu, às vezes, prefiro trocar essa palavra por uma alimentação não inflamatória, que é o grande problema. Inflamação é o grande problema no nosso corpo. Existem alimentos altamente inflamatórios. Por exemplo, carne vermelha em excesso é inflamatório. Outra coisa que como bom mineiro, é uma luta minha, é o tal do açúcar. Açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que existe. Eu teve uma época que tinha muitas dores, tal, e consultei com uma colega, e ela falou assim, diminui o açúcar. É impressionante. Coloca açúcar no cafezinho? Não. Não. Café eu também tirei há mais de 3 anos. Nada, e às vezes eu Uma das uso únicas coisas. um stevia andino, que é um tipo de adoçante, né? Mas a alimentação inflamatória é isso, carne, outra coisa, açúcar é altamente inflamatório. Eu, ano passado, fiz um propósito, não foi jejum, é outra Sim, coisa que precisa ficar sim. bem claro, isso, né? Tirar, como diz, né? Tirar Coca-Cola não é jejum, isso aí é obrigação. É dever do cristão. Então eu fiquei 30 dias zero açúcar. Perdi peso, meu ânimo, minha disposição, meu sono, meu humor, as dores no corpo mudam muito. Outra coisa ruim para a alimentação é alimento ultraprocessado. São Sim. os pratos frios, Macarrão instantâneo. macarrão instantâneo, refrigerante, salgadinho de saquinho. Sim. Isso é um veneno. São alimentos inflamatórios. Deixa de comer isso. Agora, aí que está, porque você falou hábito. É preciso mudar o hábito. E até uma pergunta que era cultivar o hábito. Isso. Já ia emendar isso aqui. Então, vai. Cultivar. Aproveite já nessa veia aí e fala pra gente com hábitos saudáveis que a gente precisa cultivar, né, no nosso dia a dia. Hábitos. Hábitos é aquilo que você faz com frequência, né? Isso. Alguns hábitos nós temos ele no automático, né? Tomar banho, escovar dente, almoçar, jantar, isso já está no nosso dia a dia. Agora, hábitos saudáveis, cultivar hábitos saudáveis, eu lembro do agricultor. Primeira coisa, ele precisa decidir o que ele vai cultivar. Depois ele prepara a terra, depois ele planta, depois ele cuida. Então, cultivar hábitos saudáveis, na verdade, é você decidir o que você vai fazer, por exemplo, atividade física, você plantar isso, ou seja, você iniciar um processo e você cuidar disso, ou seja, isso ser uma parte do teu hábito do dia a dia, você tratar isso com cuidado e com bons olhos, né? E não desleixadamente, né? Sim. Presbítero,
nesse mesmo fio da meada aqui, onde nós estamos também desmistificando muitos paradigmas aqui, em relação à saúde do ser humano, a mordomia. Gostei muito que o senhor falou, a mordomia da alimentação. Falando de maneira mais específica sobre a prevenção de doenças, como nós poderíamos integrar a prevenção e os cuidados médicos na nossa prática de mordomia? Às vezes há muito preconceito com isso, muitas dúvidas, né? A mordomia, na verdade, já inclui esse cuidado, né? Prevenção de doenças, a melhor coisa para prevenir doença é ter saúde. É meio estranho, né? Mas a melhor coisa é ter saúde. Então, a medicina preventiva, a prevenção da doença, ela não tem só essa característica de prevenir, mas também de cuidar daquelas pessoas que têm algum tipo de doença e que podem ser controladas. Esse é outro aspecto. A prevenção da doença, e na verdade, hoje, se você for ver, a medicina ela é muito mais, trata muito mais da doença do que da saúde, né? Isso é uma verdade. A preventiva tem mais a ver com a saúde, né? E tentar fazer algumas coisas, como a mordomia, o cuidado do corpo, do físico, da alimentação. Seria essa saúde integral Isso. na vida do ser humano? Justamente. É isso que previne, muitas vezes, doenças. Justamente pelo nosso hábito de só buscar um médico quando a coisa já está quase irreversível, né? Tô sentindo sinais aqui, o negócio está pegando, vou procurar. Justamente essa medicina preventiva é para que isso não aconteça, para que eu antecipe isso. Eu acho interessante porque na própria palavra prevenção, do latim preavenire, é chegar antes. Então, se a medicina hoje já está cuidando do problema, é porque não houve a prevenção, né? Ninguém chegou antes. É mais ou menos isso que o senhor está falando? Mas isso não quer dizer que se você fazendo exercício físico, atividade, tendo uma alimentação boa, você nunca vai ter doença. Não, sim, né? claro, verdade. Futbolzinho de quarta-feira não vai prevenir doença. Não vai prevenir doença. Nós precisamos tirar um pouco, desmistificar nesse sentido. Não é que não vai ter doença, você vai ter. E se tiver, você controla. Você faz uma coisa que você falou da preventiva, uma coisa importante é fazer exames periódicos, né? Maravilha. Isso é uma coisa que precisa, por exemplo. Pastor, se está fazendo alguma coisa, eu tive que colocar um stent de coronária. Eu tenho que fazer algumas prevenções. Eu tenho que cuidar disso, né? E o cuidar disso nem sempre significa intervenção. A intervenção a gente deixa para o médico, né? Mas a nossa parte é o cuidado. É dentro da mordomia. É isso que significa ser mordomo. Maravilha, maravilha. Bom, por falar em prevenção, doutor Mário, nós temos um programa na nossa igreja, né? Eu acho muito interessante esse cuidado que o Avivamento Bíblico tem com seus ministros. Nós temos o PROAMA, né? Que é o programa de apoio aos ministros avivalistas, né? Então, esse apoio é na área também de saúde mental, principalmente, espiritual e saúde mental, de uma maneira integral, como nós estamos conversando aqui, né? Incentivando esses pastores a cuidarem de si, das suas famílias, né? Ter um tempo realmente desse cuidado para ele mesmo, né? Nós temos como o nosso líder, nosso assessor da presidência para esse assunto, o pastor Volney, né? Volney Amorim, né? Que tem feito um trabalho excelente. Inclusive, eu sou conselheiro do programa e o doutor Mário também, nosso parceiro, é conselheiro lá, né, no programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, da importância, né, da igreja promover esse tipo de ação para a saúde mental do pastor. Então, a importância é porque a igreja, nesse sentido, ela tem um foco num cuidado integral da saúde da pessoa, não só a área espiritual. Então, a área emocional é muito importante, né? O PROAMA tem atuado muito nessa área. E é a parte física também. Então, além das atividades do PROAMA, por exemplo, o próprio fato de ter esse encontro hoje aqui é um vínculo, é uma forma de você estimular as pessoas a pensarem, Verdade. né, a raciocinarem e a terem atitudes para mudança de hábitos. Muito importante que o presbítero falou ali sobre o cuidado, mas, pastor Emanuel, nós não podemos deixar de abordar também os extremos,
não é? Sim, Queria, sim. queria perguntar aqui para o senhor também como nós podemos encontrar um equilíbrio saudável entre cuidar do corpo, mas também evitar as obsessões com a aparência física, né? Essa vaidade que tem sido cultivada nos dias de hoje, né? Então, o cuidado do corpo, ele inclui a parte do corpo física da aparência é um foco apenas, né? E outra coisa, a gente tem que pensar na aparência o quê? Aparência física, contorno do rosto, por exemplo. Você pode fazer uma colocação aqui, você pode ter pessoa muito feia, mas com um físico maravilhoso. Verdade. E pode ter pessoa muito bonita com um físico bem ruim, né? Ou seja, a aparência que eu entendo da obsessão aí é a aparência física, né? É os marombados, vamos dizer assim. Tem uma certa coisa de saúde nisso. Agora, o problema é o que a pessoa pensa dela mesma. Aquilo para ela está além de muitas coisas, né? Agora, apesar de existir isso, outra coisa, não é todo mundo que está na academia que tem essa obsessão, né? E às vezes as pessoas podem querer usar essa área ruim, para não fazer atividade física. Não é assim, né? E outra coisa, obsessão é doença. Verdade. Além da obsessão para se tornar mais atraente, isso também tem outros agravantes, como os anabolizantes. Você vê atletas que morrem pelo uso descontrolado de esteroides. Tem o silicone, o gel que você aplica no músculo para parecer maior. Tudo por causa da aparência, mas acaba também decorrendo de outros problemas de saúde, né? Esse culto ao corpo, né? Isso aí, para mim, o culto ao corpo ele tem mais a ver com a saúde emocional do que com a física, né? Verdade. Então, o que está por trás disso é uma doença emocional, né? Mas há um ponto de equilíbrio, sem dúvida nenhuma. É a tentativa de aparecer, de mostrar uma coisa, na verdade, escondendo outra que está aqui dentro. Não Isso. é? E falando Mas, em atividade física, eu me lembrei, se me permite, quando nós falamos, quando sim, eu disse sobre por 1 favor. Timóteo 4,8, que o exercício físico é de pouco proveito, e o versículo diz assim: agora, a devoção, ela é melhor, porque ela promete benefícios não só para essa vida, certo? Isso tem erro nisso? Para mim não tem erro nenhum. A questão é que a devoção atua, é além dessa vida. Agora, você acha que exercício físico vai ter alguma atuação para depois da vida? Jamais. Ou seja, o exercício físico é justamente para essa vida. O benefício dele é para essa, porque é com uma vida saudável do corpo que você se relaciona, você pode viajar, né? Para lá, para cá, você tem saúde. Então, o cuidado do corpo é justamente para esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Você vê que o próprio Caleb fala do vigor dele, né? Quer dizer, desde quando eu tinha lá os 45 e agora estou com 85, estou ótimo, estou com o mesmo vigor e tal. Então, o exercício físico, nessa perspectiva que o senhor está trazendo, vai nos trazer grandes benefícios para fazer a própria obra de Deus, né? Para o serviço para Deus, né? Que transcende a área estética, né? Sim. Vai além de tudo isso. A gente citou a passagem de Paulo, que ele fala sobre a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse cuidar do corpo tem prestado culto a quem? A mim mesmo? A quem eu quero agradar? Não é? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o que o presbítero disse. Exatamente. E de maneira prática, doutor Mário, o que é que o senhor poderia nos dizer dessa questão do exercício físico como testemunho de fé para o outro, para a sociedade, para quem nos acompanha? Porque o tempo inteiro nós somos observados, né? Há uma nuvem de testemunhas, né? Então, como é que o senhor poderia falar para a gente sobre esse testemunho de fé que a gente pode dar através desse cuidado, né, dessa mordomia na saúde do nosso corpo? Então, o testemunho, a primeira coisa é que ele é não verbal. Ele não é discursivo, vamos dizer assim. Sim. O testemunho é a sua própria vida, né? A pessoa que olha e vê uma pessoa que
que crê em Deus, que tem uma vida plena com Deus, ela, o mais complicado é se essa pessoa tem entendimento do que significa mordomo e que a Bíblia fala de mordomia. Como é que ela vai chegar para você e dizer assim, mas a Bíblia não diz que você deve cuidar do espírito, da alma e do corpo? Como é que você está aqui? Então, o nosso testemunho de fé é o testemunho de que nós somos crentes, mas a gente tem um foco na nossa vida integral, no espírito, na alma e no corpo. Né? É muito ruim o testemunho desse jeito, porque na verdade é o que nós falamos do mordomo, ele faz o que ele quer. Então a pessoa às vezes, eu oro muito, eu jejuo, eu trato todo mundo bem, eu mudei muito o meu palavreado, não sei o quê. Agora comer, meu filho, eu como o que eu quiser, eu chuto o pau da barra. Como a gente diz lá no Nordeste, está comendo só o que acha. Esse aí não tem nada de mordomo, ele está fazendo o que ele quer. Exato. Ele não está zelando por aquilo que Deus deu para ele. E é interessante, eu fico triste com algumas coisas que eu ouço, doutor Mário, quando a gente vai, por exemplo, promover alguma festa, formatura, casamento, enfim, aniversário. Eu não sabia que isso era verdade, mas infelizmente é. Muitos desses lugares, eles têm um preço diferenciado para a Buffet. festa. O buffet é diferenciado o preço para crente. Então, isso é uma coisa, né, muito ruim para nós, né? Se o preço fosse maior, porque ele ia colocar mais legumes Ah, verdes, exatamente, né, mas frutas vermelhas, mas não é isso. é. E, presbítero, falando sobre preço a se pagar, o senhor poderia dizer para a gente alguns dos desafios que nós enfrentamos ao integrar o cuidado do corpo na nossa vida? O senhor poderia já preparar quem está assistindo, que está decidido a mudar os seus hábitos? Fale para nós um pouco sobre esses desafios. O primeiro desafio é tomar a consciência e tomar atitude. Agora, não é fácil você mudar de hábito, né? Não é fácil você dar esse passo para pular, né? É trabalhoso, você vai ter que organizar muito bem o seu tempo, você vai ter que incluir no seu tempo o hábito da atividade física. Você vai ter que incluir no seu tempo o hábito de ter uma alimentação não inflamatória, vamos dizer assim. Então, é um desafio, não é fácil, só que os benefícios que vêm, eles são extremamente confortantes e dá uma sensação muito boa de dever cumprido. Se você levar isso muito para a área espiritual, a questão é o seguinte, a pessoa que não ora muito, porque não tem tempo, né? Agora estou falando da atividade espiritual, não é muito. Aí a pessoa resolve que vai fazer isso. Quais são os benefícios que ela vai colher disso? A mesma coisa para o corpo. Né? Então, eu acho que existe um perigo desse negócio do espírito e do corpo, porque confunde com a carne, né? Ter essa ideia meio dualista, né? Meio maniqueísta de que as duas coisas não comportam viver juntas. Comportam sim, fazem parte sim. Os benefícios são muito melhores do que a renúncia. São muito mais. A gente está falando tanto do apóstolo Paulo, então essa palavra para você que está assistindo, que as tribulações presentes não se comparam à glória que será revelada. Não é É mesmo? verdade. Então vale a pena. Doutor Mário, na sua prática clínica, né, o senhor vê essa diferença, por exemplo, não sei se isso acontece, se o senhor percebe isso na prática, por exemplo, cristãos que enfrentam muito problema por causa dos excessos que cometem, por exemplo, por uma alimentação ruim, pelo sedentarismo. O senhor percebe isso muito na sua prática clínica? Até porque o senhor é angiologista, né? E cirurgião vascular. Então, o senhor percebe isso? Olha, eu acho que eu percebo mais na igreja do que no consultório. Essa foi boa. Não sei, posso ter sido meio rude, mas na prática clínica eu não mexo muito com essa parte de alimentação, obesidade, Certo. né? A parte de doenças vasculares que tem todo um propósito aí de prevenção, de cuidado, né?
Mas a gente procura passar isso de uma forma para a pessoa também, né? Do cuidado com o resto do corpo, né? Se atende uma pessoa que tem uma trombose. Sim. Aí, essa semana mesmo, chegou um rapaz lá, depois de 5 meses, sumiu, veio para repetir os exames, para ver. Aí eu sabia, mas perguntei para ele, você perdeu quantos quilos? A esposa estava do lado, ele falou, eu tinha certeza que era Ganhou os nenhum, dois. nem isso. Ou seja, é preciso tocar no assunto, é preciso Sim. entender que isso é importante para a vida dela. Quebrando esses tabus, conscientizando-se da nossa condição e fazendo de tudo para reverter, né? Que é possível, né, doutor? É possível. É verdade. Muito bom. Bom, como tudo que é bom passa rápido, Ah, meu Deus. já estamos chegando ao final do nosso bate-papo Mas aqui já- com o Dr. Mário Viotti. É um bate-papo muito descontraído, muito enriquecedor para nossas vidas aqui na bancada do Aviva Podcast, né? Doutor Mário, eu quero que o senhor, nesse último momento, o senhor possa trazer uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que ficaram conosco até agora, né, uma mensagem final. Eu quero que o senhor se dirija àquela câmera ali, Tá. né, por gentileza, e traga uma mensagem final sobre a mordomia da saúde, sobre tudo que conversamos aqui, esse cuidado do corpo, tá bom? Por Tá favor. bom. Bom, a minha mensagem final, eu vou ter, se eu me desculpar, eu vou ter que ler alguma coisa aqui que eu coloquei. A primeira coisa que nós temos que ter consciência, que você precisa ter consciência, é que você é templo de Deus, você não é templo teu. Você não é teu, você é de Deus. O templo é de Deus, né? E você precisa cuidar disso. Porque isso foi que Deus te deu. Deus te deu espírito, aliás, recriou o teu espírito, né? Transformou o teu espírito. Você tem tido uma vida saudável, emocional, tem melhorado em fé, mas e o corpo? É preciso cuidar dessa parte também, né? Não é fácil, como já dizemos aqui, mas é muito importante. E é para a gente ter entendimento do significado disso para Deus. Eu gosto muito de uma música do Marcos Almeida, que ele diz assim: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir. Ele me fez casa, morada, lugar da habitação de Deus. Deus que não está lá fora, mas habita em mim. Ou seja, nós temos isso, é uma verdade tão grande, e eu finalizo com 2 versículos aqui, que diz assim, 1 Coríntios 6, o pastor Manuel falou alguma coisa. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo, Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, agora que vem a frase, honrem a Deus com o seu corpo. O seu corpo também deve honrar a Deus. E um último versículo que está em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas para mim, essa outra parte aqui é mais chocante assim para mim. Diz assim, Deus destruirá quem destruir o seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Deus vai destruir quem tratar mal esse templo, porque é dele. Então, nós precisamos ter consciência, nós precisamos realmente fazer um esforço para mudar esse hábito da alimentação, da obesidade, porque é uma coisa muito séria, né? A gente cuidar desse templo. É isso aí, espero que possa ter ajudado. Maravilha, Bom. doutor Mário. Gratidão. Obrigado, presbítero, doutor É isso. Mário. Tenho certeza que não apenas você que está nos acompanhando, mas todos nós aqui, eu, pastor Emanuel, fomos profundamente edificados aqui por essa conversa. Com certeza. Obrigado, doutor Mário. De nada. Nos enriqueceu bastante. Certamente provocou, promoveu, né, um despertamento, né, em todos aqueles que estão nos acompanhando. E a você que nos acompanhou até agora,
né? Lembrando a você que na próxima sexta-feira temos o episódio às 22 horas do Aviva Podcast. Lembrando que só mudamos o dia, mas o horário é o mesmo, às 22 horas. Você que ainda não faz parte do nosso canal, não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, @IEABOficial. Compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos. Lá nós temos muito material, além do podcast, do Aviva Podcast, você vai encontrar tantos outros materiais excelentes que você pode edificar a sua vida. Então, o nosso abraço, muito obrigado e até sexta-feira. Tchau!